Capítulo 2, no qual Tristan Thorne se torna homem e faz uma promessa impensada. Os anos se passaram. A feira encantada seguinte se realizou na época marcada do outro lado da muralha. O pequeno Tristan Thorne, com 8 anos de idade, não compareceu, descumprindo-se despachado para passar o período com parentes muito distantes, num povoado que ficava a um dia de cavalgada dali. Pouco tempo depois, a gata da fazenda teve 3 filhotes, 2 pretos e brancos, como ela mesma, e uma muito pequena com um brilho azul acinzentado no pelo e olhos que mudavam de cor de acordo com a sua disposição, do verde para o dourado, para salmão, coral e vermelho vivo. Essa gatinha foi dada de presente a Tristan para compensá-lo por não ter ido à feira. Ela cresceu devagar. Essa gatinha azul era a gata mais dengosa do mundo, até que uma noite começou a andar pela casa com impaciência, rosnando e chispando os olhos, que estavam da cor de vermelho arroxeado das dedaleiras. E, quando o pai de Tristan voltou do dia de trabalho nos campos, a gata deu um forte miado, disparou pela porta e sumiu no lusco-fusco. Os guardas junto à muralha eram para gente, não para gatos, e Tristan, que tinha 12 anos na época, nunca mais viu a gata azul. Por um tempo ele ficou inconsolável. Uma noite seu pai entrou no quarto do menino e sentou na cama. Do outro lado da muralha, disse ele com rispidez, ela vai ser mais feliz, com a sua própria gente. Agora deixe isso para lá, meu filho. A mãe não lhe disse nada sobre a questão, da mesma forma que pouco lhe dizia sobre qualquer assunto. Às vezes, ao levantar os olhos, Tristan via que a mãe o observava atentamente, como se estivesse querendo arrancar algum segredo de seu rosto. Luísa, a irmã, o provocava a respeito disso no caminho até a escola de manhã, como costumava implicar com ele sobre tantas outras coisas. O formato das orelhas dele, por exemplo, a direita era bem grudada na cabeça e quase pontuda, a esquerda não era, e as bobagens que ele dizia. Uma vez, Tristan lhe disse que as nuvenzinhas brancas e fofas que se reuniram no horizonte na hora do pôr do sol quando eles voltavam da escola para casa eram carneiros. Não fez diferença que ele mais tarde alegasse que quisera dizer simplesmente que elas lhe lembravam carneiros, ou que eram fofas e semelhantes a carneiros. Luísa ria, zombava dele e o provocava como se fosse uma diabrete. E pior, ela contou para as outras crianças e as instigou a fazer bé baixinho sempre que Tristan passava. Luísa era uma instigadora nata e costumava dançar em volta do irmão. A escola do lugarejo era muito boa, e sob a orientação da senhora Cherry, a professora, Tristan Thorne aprendeu tudo sobre frações, latitude e longitude. Ele sabia perguntar em francês pela caneta da tia do jardineiro e, na realidade, pela caneta da sua própria tia. Aprendeu os nomes dos reis e rainhas da Inglaterra desde Guilherme o Conquistador em 1066 até Vitória em 1837. Aprendeu a ler e tinha uma bela caligrafia floreada. Eram raros os viajantes que chegavam ao lugarejo, mais de uma vez, e quando um mascate passava por ali vendendo livros baratíssimos, relatos de assassinatos medonhos, encontros fatais, feitos horrendos e escapadas extraordinárias. A maioria dos mascates vendia partituras, 2 por um penny, e as famílias costumavam comprá-las e se reunir em torno do piano para cantar melodias como Cherry Rip e In My Father's Garden. Assim, iam passando os dias, as semanas e também o ano se passaram. Aos 14 anos de idade, por um processo de osmose, as piadas indecentes, segredos murmurados e músicas obscenas, Tristan descobriu o sexo. Quando estava com 15 anos, machucou o braço ao cair da macieira no quintal de casa do Sr. Forester, mais especificamente da macieira diante da janela do quarto da senhorita Victoria Forester. Para a tristeza sua, Tristan não viu mais do que um vislumbre cor-de-rosa e torturante de Victoria, que era da idade da irmã dele, e sem a menor dúvida a garota mais bela em um raio de centenas de quilômetros. Na época em que Victoria tinha 17 anos, e Tristan também, ela era, com toda probabilidade, a mais bela garota das Ilhas Britânicas. Tristan teria insistido em ser ela a mais bela de todo o Império Britânico, se não do mundo inteiro, e poderia ter lhe dado um soco ou se preparado para dá-lo se você tivesse discordado dele. Mas seria muito difícil encontrar em Muralha uma pessoa sequer que discordasse dele. Victoria virava a cabeça de muitos e, com a probabilidade, destruiria muitos corações. Uma descrição. Vitória tinha olhos cinzentos da mãe e seu rosto em forma de coração do pai. Os cabelos castanhos encaracolados, os lábios eram vermelhos e tinham um formato perfeito. Era lindo seu jeito de enrubescer quando falava.
Era uma menininha de tez pálida e simplesmente um encanto. Quando completou 16 anos, teve uma briga séria com a mãe. É que Victoria tinha enfiado na cabeça a ideia de ir trabalhar na 7ª pega, servindo os fregueses. Eu já falei com o Sr. Bromius, disse ela à mãe, e ele não faz nenhuma objeção. O que o Sr. Bromius pensa ou deixa de pensar, respondeu a mãe, Bridget Comfrey, quando solteira, não vem ao caso. Essa é uma ocupação das mais inadequadas para uma mocinha. O lugarejo de Muralha assistia fascinado ao confronto de vontades, perguntando-se qual seria o resultado, pois ninguém contrariava Bridget Forrester. Dizia-se que sua língua era tão cáustica que conseguia fazer soltar a tinta da porta de um celeiro e arrancar a casca de um carvalho. Não havia no lugarejo quem se dispusesse a desagradar Bridget Forrester, e todos diziam que era mais provável a Muralha sair do lugar do que Bridget Forrester mudar de ideia. Por outro lado, Victoria Forrester estava acostumada que tudo saísse do seu jeito, e, se tudo mais falhasse, ou mesmo se não falhasse, ela recorria ao pai, que cedia às suas exigências. Mas nesse caso, até mesmo Victoria teve uma surpresa. O pai concordou com a mãe, afirmando que trabalhar no balcão da 7ª pega era uma atividade que não servia a uma moça de boa criação. Thomas Forrester retesou o maxilar e, com isso, encerrou o assunto. Todos os rapazes do lugarejo estavam apaixonados por Victoria Forrester, e muitos senhores sossegados, tranquilos no casamento, com a barba já grisalha, ficavam olhando para a menina quando ela seguia pela rua. Por instantes, eles se transformavam em rapazes de novo, de volta à juventude, com um passo animado. Dizem que o próprio Sr. Domingos é um de seus admiradores, disse Louisa Thorne a Victoria Forrester no pomar de macieiros numa tarde de maio. 5 garotas estavam sentadas ao lado e em cima dos galhos da macieira mais velha do pomar, com seu tronco enorme servindo perfeitamente de assento e apoio. E, sempre que soprava a brisa de maio, as flores cor-de-rosa caíam como neve, indo parar do cabelo e nas saias das moças. O sol da tarde lançava manchas verdes, prateadas e douradas através das folhas do pomar. O Sr. Domingos, disse Victoria Forrester com desdém, tem no mínimo 45 anos, e fez uma careta para indicar como considerava alguém da cidade velho, em especial porque ela tinha apenas 17 anos. Seja como for, disse Cecília Hemstock, prima de Louisa. Ele já foi casado. Eu não ia querer me casar com alguém que já tivesse sido casado. Seria como pedir a outra pessoa que domasse nosso próprio pônei. Eu, por mim, imaginaria ser essa a única vantagem de casar com um viúvo, disse Amélia Robinson. O fato de outra pessoa já ter aparado as arestas, domado a criatura, por assim dizer. Além disso, imagino que, quando o homem chega a essa idade, seus desejos já estejam saciados há muito tempo e com isso reduzidos, o que nos pouparia uma série de indignidades. Uma revoada de risinhos reprimidos às pressas em meio às flores de macieira. Ainda assim, disse Lucy Pippin hesitante, não seria mal morar no casarão, ter uma carruagem completa, poder viajar a Londres para a temporada, a Bath para as águas ou a Brigton para banhos de mar, mesmo que o Sr. Domingos tenha 45 anos. As outras meninas deram risos estridentes e jogaram nela punhadas de flores de macieira, e nenhuma riu mais alto ou jogou mais flores do que Victoria Forrester. Tristan Thorne, aos 17 anos e apenas 6 meses mais velho que Victoria, estava a meio caminho entre menino e homem e se sentia igualmente constrangido nos 2 papéis. Parecia que era composto principalmente de cotovelos e pomos de Adão. Seu cabelo era do castanho da palha encharcada e era espigado em ângulos esquisitos, típico dos 17 anos, por mais que ele molhasse e penteasse. Era tímido de dar dó, o que, como costumava acontecer com os excessivamente tímidos, ele procurava compensar cedo expansivo demais na hora errada. A maior parte do tempo, Tristan vivia contente, ou tão contente quanto um rapaz de 17 anos com o mundo pela frente poderia se sentir. E quando sonhava acordado nos campos ou na escrivaninha nos fungos do Domingos em Browns, o armazém do lugarejo, ele se imaginava indo de trem até Londres ou Liverpool, embarcando no vapor que cruzaria o Atlântico Cinzento para levá-lo aos Estados Unidos, fazendo fortuna lá entre os selvagens das novas terras. Mas também havia ocasiões em que o vento soprava vindo do outro lado da muralha, trazendo junto o cheiro de hortelã, tomilho e groselhas. Nessas horas, viam-se cores estranhas nas chamas das lareiras do lugarejo. Quando esse vento soprava, mesmo os invernos mais simples, desde os fósforos do tipo Lúcifer até a fotografia em placas de vidro, se recusavam a funcionar.
e nessas ocasiões os devaneios de Tristan Thorne eram fantasias estranhas e repletas de culpa, confusas e esquisitas, com viagens por florestas para salvar princesas em palácios, sonhos com cavalheiros, trolls e sereias, e quando se abatia sobre ele um estado de espírito desses, o garoto simplesmente saía de fininho e ia se deitar na grama para ficar olhando as estrelas. Hoje, poucos de nós viviam nas estrelas como as pessoas daquela época viviam. Nossas cidades, grandes e pequenas, lançam luz em excesso no espaço da noite, mas lá no lugarejo de muralha as estrelas se apresentavam como mundos ou como ideias, incontáveis, como as árvores da floresta ou como as folhas de uma árvore. Tristan ficava olhando para a escuridão do céu até não pensar em absolutamente nada, então voltava para a cama e dormia como se tivesse morrido. Era uma criatura desengonçada, cheia de potencial, um barril de pólvora à espera que alguém ou alguma coisa acendesse seu rastilho. Mas como isso não acontecia, nos fins de semana e ao anoitecer ajudava o pai na fazenda. Durante o dia trabalhava para o Sr. Brown na Domingos & Brown's como caixeiro. Domingos & Brown's era uma loja do lugarejo. Apesar de manter em estoque uma boa quantidade de itens essenciais, grande parte de seus negócios era feito por meio de listas. Os moradores passavam para o Sr. Brown uma lista de mercadorias que precisavam, de carne enlatada a banhos pesticidas para carneiros, de facas para peixe e revestimento para chaminés. Um funcionário da Domingos & Brown's elaborava então uma lista geral de tudo que tinha sido pedido. O Sr. Domingos pegava a lista geral e uma carroça puxada por 2 enormes cavalos de tiro e partia para a cidade mais próxima do condado, voltando em 2 ou 3 dias com a carroça abarrotada de mercadoria de todos os tipos. Fazia frio e o vento zunia, naquele dia no fim de outubro, o tipo de dia em que se tem a impressão de que qualquer momento vai cair uma chuva, mas ela nunca chega. Era o fim da tarde quando Victoria Forrester entrou na loja de Domingos & Brown's com uma lista escrita na caligrafia impecável de sua mãe e tocou a pequena campainha do balcão para ser atendida. Pareceu que ela ficou ligeiramente decepcionada ao ver Tristan Thorne vir do escritório dos fundos. Boa tarde, senhorita Forrester. Ela lhe deu um sorriso forçado e lhe entregou a lista. Seu conteúdo era o seguinte: 250 gramas de sagu, 10 latas de sardinhas, um vidro de ketchup de cogumelos, 3 quilos de arroz, uma lata de melaço claro, 1 quilo de passas sultanas, um vidro de corante carmim, meio quilo de açúcar de cevada, uma caixa de cacau especial Hotris grande, uma lata de polidor de facas OK pequena, 6 medidas de pão preto Bursnick, um envelope de cola de peixe Swinburne, um vidro de lustramóveis, uma concha para regar assados, uma peneira de molho grande e uma escadinha de cozinha. Tristan leu a lista em silêncio à procura de alguma coisa que lhe permitisse começar uma conversa, algum comentário de qualquer tipo. Ouviu então a própria voz. Imagina então que vão fazer arroz doce, senhorita Forrester. Assim que disse isso, Tristan soube que tinha cometido um erro. A boca perfeita de Victoria se contraiu e ela piscou os olhos cinzentos. Tristan, vamos fazer arroz doce. Sorriu então para ele. Mamãe diz que uma boa quantidade de arroz doce ajuda a prevenir resfriados, gripes e outras enfermidades de outono. Minha mãe, confessou Tristan, sempre garantiu o mesmo mingau de tapioca. Ele pôs a lista num espeto. Podemos entregar a maior parte dos mantimentos amanhã de manhã, e o que faltará chegará com o Sr. Domingos no início da semana que vem. Veio então uma lufada de vento, tão forte que fez metraquearem as janelas do lugarejo e girarem tantos cataventos que eles não sabiam mais distinguir o norte ou o oeste, o sul ou o leste. O fogo que estava aceso na lareira da Domingos & Brown's cresceu e se retorceu em uma revoada de verdes e vermelhos, que se completou com o crepitar de cintilações prateadas, do tipo que se pode criar a lareira na sala de visitas, atirando ao fogo um punhado de limalha de ferro. O vento soprava da terra encantada e do leste, e Tristan Thorne de repente descobriu dentro de si alguma coragem que não suspeitava ter. Sabe, senhorita Forrester, saio do serviço daqui a pouco. Se eu acompanhasse um pouco no caminho de casa, não é muito fora de mão para mim. E esperou, com o coração na mão, enquanto os olhos cinzentos de Victoria Forrester continuavam fixos nele, achando graça. Depois do que pareceu um século, ela respondeu, sem dúvida. Tristan entrou apressado no salão e informou ao Sr. Brown que ia sair naquele momento. E o Sr. Brown resmungou, mas não de modo totalmente antipático, e disse que Tristan, que quando ele era jovem não só precisava trabalhar até tarde todas as noites e fechar a loja,
mas também tinha que dormir no chão ao lado do balcão, com o casaco servindo de travesseiro. Tristan concordou que realmente era um rapaz de sorte e desejou boa noite ao Sr. Brown. Depois, apanhou o casaco do cabide e um novo chapéu coco do porta-chapéus antes de sair para a calçada de pedras onde Victoria Forrester esperava por ele. O entardecer de outono avançou rápido para uma noite escura enquanto eles seguiam o caminho. Tristan sentia no ar um inverno distante, uma mistura de nevoeiro noturno, de uma escuridão fresca e do cheiro forte de folhas caídas. Eles seguiram por uma alameda sinuosa na direção da fazenda da família Forrester, com a lua crescente muito branca no céu e as estrelas ardendo na escuridão lá no alto. Victoria, disse Tristan depois de um tempo. Que foi, Tristan? Disse Victoria, que tinha estado distraída na maior parte do caminho. Você acha que seria um atrevimento meu se eu lhe dar um beijo? Perguntou Tristan. Acho, respondeu Victoria, sem rodeios e com frieza. Seria muito atrevimento. Ah, disse Tristan. Eles subiram o morro de Thiers sem falar. No alto do morro, os dois se viraram e viram lá embaixo o lugarejo de muralha, com todas as velas e lâmpadas acesas tremeluzindo através das janelas, luzes amarelas e aconchegantes que acenavam convidativas. E, lá em cima, no céu, as luzes de uma infinidade de estrelas que cintilavam, rebrilhavam e chamejavam, frias, distantes e mais numerosas do que a mente poderia calcular. Tristan abaixou a mão e segurou a mãozinha de Victoria, que não a recolheu. Você viu aquilo? Perguntou Victoria, que estava contemplando a paisagem no longe. Não vi nada. Estava olhando para você, disse Tristan. Victoria sorriu ao luar. Você é a mulher mais linda do mundo inteiro, disse Tristan do fundo do coração. Não me veio com essa, disse Victoria, sem grosseria. O que você viu? Perguntou Tristan. Uma estrela cadente. Acho que nessa época do ano elas não são nada incomuns. Vicky, você quer me dar um beijo? Não. Mas você me beijou quando nós éramos mais novos. Me beijou debaixo do carvalho do compromisso no seu aniversário de 15 anos. E na última festa da primavera você me beijou atrás do estábulo de seu pai. É que eu era outra pessoa naquela época. E agora não quero lhe dar um beijo, Tristan Thorne. Bem, já que não quer me beijar, você quer se casar comigo? Fez-se silêncio ali no alto do morro. Só se ouvia o farfalhar das folhas com o vento de outubro. E depois um tilintar. Era o som da mais bela garota das Ilhas Britânicas rindo com prazer e divertimento. Eu me casar com você? Repetiu ela sem acreditar. E por que cargas d'água me casaria com você, Tristan Thorne? O que você poderia me dar? Dar a você? Eu iria até a Índia por você, Victoria Forrester, e daria de volta presas de elefantes, pérolas do tamanho do seu polegar e rubis do tamanho de ovos de cambaxirra. Eu iria à África e traria de volta diamantes do tamanho de bolas de cricket. Descobriria a nascente do Nilo e lhe daria seu nome. Iria à América, chegando até São Francisco em suas minas de ouro, e só voltaria quando tivesse conseguido seu peso em ouro. E então traria esse ouro para cá e o colocaria a seus pés. Eu viajaria a distantes terras do norte, bastando que você me ordenasse. Mataria os poderosos ursos polares e traria as peles para você. Achei que você estava se saindo muito bem, disse Victoria Forrester. Até chegar a essa parte de abater ursos polares. Seja como for, meu pequeno caixeiro lavrador, não vou lhe dar um beijo, nem me casar com você. Os olhos de Tristan chisparam ao luar. Por você, eu viajaria até a China e lhe traria um junco enorme que eu lhe teria capturado do rei dos piratas, carregado com jade, seda e ópio. Eu iria à Austrália, nos confins do mundo, e lhe traria... Tristan remexeu em todos os livrinhos baratos que guardava na cabeça, tentando lembrar de algum dos heróis que tinham visitado a Austrália. Um canguru? Disse então. E opalas, acrescentou. Tinha total certeza quanto às opalas. Victoria Forrester apertou sua mão. E me diga, o que eu ia fazer com o canguru? Perguntou. Agora a gente devia andando. Meu pai e minha mãe vão querer saber o que me atrasou tanto e vão tirar conclusões totalmente injustificadas, porque eu não lhe dei nenhum beijo a Tristan Thorne. Me dê um beijo, implorou ele. Não há nada que eu não faria por um beijo seu. Nenhuma montanha que eu não escalaria, nenhum rio que não atravessaria e nenhum deserto que não cruzaria. Ele fez um gesto largo, indicando o povoado de muralha ali embaixo, o céu da noite lá no alto. Na constelação de Órion, bem baixa no horizonte, lá para o leste, uma estrela lampejou, cintilou e caiu. Por um beijo e a promessa de sua mão, disse Tristan, pomposo, eu lhe traria aquela estrela que caiu. Ele estremeceu.
O casaco era fino e estava evidente que ele não ia ganhar o tal beijo, o que considerava estranho. Os heróis viris dos livros de terror e dos romances baratos nunca tinham problemas em conseguir um beijo. Então pronto, disse Victoria. Se você cumprir a sua parte, eu cumpro a minha. O quê? Perguntou Tristan. Se você me trouxer aquela estrela, disse Victoria, a que acabou de cair, eu lhe dou um beijo. Quem sabe o que mais eu me disponho a fazer? É isso aí. Agora você não precisa ir para a Austrália, a África, nem a lonjuras da China. Como assim? Perguntou Tristan. E Victoria riu dele, recolheu a mão e começou a andar na direção da fazenda do pai. Tristan correu para alcançá-la. Você está falando sério? Perguntou ele. Estou falando tão sério quanto você, com todas aquelas promessas fantásticas de rubis, ouro e ópio. Falando nisso, o que é um ópio? É uma coisa que tem nos xaropes para a tosse, respondeu Tristan, como eucalipto. Não parece muito romântico, comentou Victoria Forrester. De qualquer modo, você não deveria estar se aprontando para ir colher a minha estrela caída? Ela já caiu para lá daquele lado, para o leste. Ela riu de novo. Seu bobo. Já vai ser muito se você conseguir me garantir a entrega dos ingredientes do arroz doce. Trôpego, ofegante e com a roupa rasgada, ele entrou na cozinha da casa da Campina do Oeste. Olhe só para o seu estado, exclamou a mãe. É brincadeira? Nunca vi nada igual. Tristan apenas sorriu para ela. Tristan, disse o pai, que aos 35 anos de idade continuava de altura mediana, ainda tinha sardas, apesar de não serem poucos os cabelos grisalhos entre os cachos castanhos. Sua mãe falou com você, não ouviu? Desculpe, papai e mamãe, disse Tristan, mas vou deixar o lugarejo hoje à noite. Pode ser que fique longe por um tempo. Tolice e bobagem, disse Daisy Thorne. Nunca ouvi tamanha patetice. Dunstan Thorne viu, porém, a expressão nos olhos do filho. Deixe-me falar com ele, disse Dunstan à mulher. Ela lhe lançou um olhar ferino, mas depois concordou. Tudo bem, disse ela, mas quem vai consertar o casaco do menino? É o que eu gostaria de saber, e saiu alvoroçada da cozinha. A lareira da cozinha lançou chispas prateadas e tremeluziu em tons de verde e roxo. Aonde você vai? Perguntou Dunstan. Para o leste, respondeu o filho. Para o leste. O pai concordou em silêncio. Havia 2 lestes. O leste que levava ao condado vizinho através da floresta e o leste do outro lado da muralha. Sem perguntar, Dunstan Thorne sabia qual leste o filho se referia. E você pretende voltar? Perguntou o pai. Claro que sim, respondeu Tristan com um largo sorriso. Bem, disse o pai, então está tudo certo. Ele coçou o nariz. Você chegou a pensar num jeito de passar pela muralha? Tristan fez que não. Tenho certeza que vou descobrir um jeito, disse ele. Se necessário, luto com os guardas para conseguir passar. Nada disso, disse o pai fungando. Se você estivesse de plantão, ou mesmo eu, ia gostar de uma coisa dessas? Não quero que ninguém se machuque. Ele coçou o lado do nariz mais uma vez. Vá arrumar uma bolsa de viagem, dê um beijo de despedida em sua mãe e vou junto com você até o povoado. Tristan arrumou a bolsa e sua mãe lhe trouxe 6 maçãs vermelhas maduras, um pão caseiro e uma forma de queijo fresco que ele guardou na bolsa. A senhora Thorne se recusava a olhar para Tristan. Ele lhe deu um beijo no rosto de despedida e foi caminhando com o pai até o povoado. Tristan cumprira seu primeiro turno de vigia na muralha quando tinha 16 anos. Tinham-lhe dado apenas uma instrução, que a tarefa dos guardas era impedir, a qualquer custo, qualquer pessoa proveniente do vilarejo de passar pela abertura da muralha. Se isso não fosse possível, os guardas deveriam pedir a ajuda de todos no povoado. Enquanto seguiam em frente, ele se perguntava qual seria o plano do pai. Talvez os 2 juntos conseguiam dominar os guardas. Talvez o pai distraísse os guardas para permitir que ele passasse às escondidas. Talvez. Quando acabaram de passar pelo povoado e chegaram à abertura da muralha, Tristan tinha imaginado todas as possibilidades, menos a que aconteceu. De plantão, na muralha, aquela noite estavam Harold Crutchback e o Sr. Bromels. Harold Crutchback, filho do moleiro, era um rapagão corpulento alguns anos mais velho que Tristan. O Sr. Bromels tinha um cabelo preto e crespo e os olhos verdes e um sorriso muito branco. Cheirava uvas, a suco de uva, cevada e lúpulo. Dunstan Thorne se aproximou do Sr. Bromels e parou diante dele. Bateu os pés para espantar o frio da noite. Boa noite, Sr. Bromels. Boa noite, Harold, disse Dunstan. Boa noite, Sr. Thorne, disse Harold Crutchback. Boa noite, Dunstan, disse o Sr. Bromels. Espero que tudo esteja bem com você. Dunstan confirmou que estava. Eles ficavam conversando sobre o tempo, concordando que seria péssimo para os lavradores e que, pela quantidade de frutos de azevinho e de teixo que já estava aparecendo, o inverno seria frio e difícil. Enquanto ouvia a conversa deles, Tristan se sentia prestes a explodir de irritação e frustração.
mas mordeu a língua e não disse nada. Sr. Bromwell, Harold, disse seu pai por fim. Creio que vocês dois conhecem meu filho, Tristan. Nervoso, Tristan levantou o chapéu coco para os dois. E então seu pai disse uma coisa que ele não compreendeu. Suponho que vocês dois saibam de onde ele veio, disse Dunstan Thorne. O Sr. Bromwell fez que sim, em silêncio. Harold disse que tinha ouvido histórias, mas que não deve dar atenção a metade do que se ouve. Pois bem, é verdade, disse Dunstan, e chegou a hora de ele voltar. Tem uma estrela, começou Tristan a explicar, mas o pai fez com que calasse. O Sr. Bromwell esfregou o queixo e passou a mão pelo cabelo cacheado. Muito bem, disse ele, voltando-se para falar com Harold em voz baixa, dizendo coisas que Tristan não conseguia escutar. Seu pai enfiou em sua mão algum objeto frio. Vá em frente, menino. Vá e traga de volta sua estrela, e que Deus e todos os seus anjos o acompanhem. O Sr. Bromwell e Harold e os guardas do portão abriram espaço para deixá-lo passar. Tristan passou pela abertura com a muralha de pedra de cada lado e saiu para a campina do outro lado. Voltando-se, ele olhou para os 3 homens emoldurados pela abertura e se perguntou por que o teriam deixado passar. Depois, com a bolsa balançando em uma das mãos, o objeto que seu pai lhe tinha dado na outra, Tristan Thorne começou a subir um morro suave na direção do bosque. Enquanto ele caminhava, o frio da noite foi diminuindo, e quando chegou ao bosque no alto do morro, Tristan ficou surpreso ao perceber que a lua agora brilhava forte atrás de uma abertura das árvores. Ficou surpreso porque a lua tinha se posto 1 hora antes, e a surpresa foi dupla porque a lua que tinha se posto era fina, um perfeito crescente de prata, e a que brilhava lá fora no alto era uma enorme lua dourada cheia de cor forte. O objeto frio em sua mão deu uma cantarolada, um retinir cristalino como sinos em uma minúscula catedral de vidro. Ele abriu a mão e o segurou ao luar. Era a fura-neve toda feita de vidro. Uma brisa suave afagou o rosto de Tristan. Tinha um cheiro de menta, de folhas de groselha e de ameixas vermelhas maduras. A enormidade do que tinha feito se abateu sobre Tristan Thorne. Estava entrando na terra encantada, em busca da estrela caída, sem a menor ideia de como a encontraria, nem de como se manter são e salvo enquanto tentava achá-la. Olhou para trás e imaginou que via as luzes da muralha ao longe oscilando e brochuleando, como que distorcidas pelo calor, mas ainda convidativas. E ele soube que, caso se virasse de costas e voltasse, ninguém o menosprezaria, não seu pai nem a sua mãe. Até mesmo era bem provável que Victoria Forrest simplesmente sorrisse para ele na próxima vez que o visse e o chamasse de caixeiro, acrescentando que costumava ser dificílimo encontrar uma estrela depois que ela cai. Nesse instante ele parou. Pensou na boca de Victoria, nos olhos cinzentos e no som de seu riso. Endireitou os ombros, prendeu a fura-neve na casa do botão mais alto do casaco, que agora estava desabotoado, e inexperiente demais para sentir medo, jovem demais para se deixar assombrar, Tristan Thorne transpôs os campos que conhecemos e entrou na Terra Encantada.